A Vai turma começar da o futebol, Maré pois é. Mansa. Como tá garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá. E o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola. É a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira. A bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia. Coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou a Pelé, entrou de cabeça para o árbitro e gol! Pelé! Brasil campeão mundial de futebol. Boletim da Bola. Oferecimento RDP Petróleo, a marca da confiança. Vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Controle contábil. Assessoria em todas as áreas. New Móveis Planejados no Campolim e no Shopping Iguatemi. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. MR, Marmoraria Rosa em Cesário Lange. T-Quality, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. E Revi, cuidando bem de quem cuida de você. Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Opa, vamos para os destaques do programa de hoje. Coritiba terá Alex Muralha e mais 2 retornos para enfrentar o Bragantino. Prioridades no São Paulo no mercado em julho. Clube mira pelo menos 4 posições para fortalecer o elenco. Sem lateral direito, Bustos vive dilema para escalar o Peixe para a próxima. Palmeiras, exames não apontam lesões em Marcos Rocha e Jorge. Medida de Vitor Pereira do Corinthians é padrão em Portugal. Esconder a escalação. Com estratégia diferente e agente do Rio, Flamengo oferece contrato de 5 anos a Everton Cebolinha. Missão no Ceará. Atlético Mineiro busca evitar jejum de vitórias que não acontece desde outubro de 2020. Grêmio contrata meia argentino para o time de sub-23 até 2023. Esse menino tem 19 anos e vai jogar no sub-23. Cruzeiro, Ronaldo tem reunião com o governo de Minas para administrar o Mineirão. Os 2 melhores jogadores do Guarani fazem diferença no reencontro do time com a vitória. Com 3 baixas por cartões, Ponte Preta também perde Danilo, mas tem Amaral de volta contra o Cruzeiro. Ex-estagiário de Mourinho é garimpado por Valentim, o auxiliar português de Maurício Souza no Vasco. Inter acerta a venda de Rodrigo Dourado ao Atlético de São Luís do México. Esses são alguns dos destaques do Boletim da Bola, edição de hoje. O Boletim da Bola, você sabe, tem a opinião dele. A opinião é do Capitão Hidalgo. Um abraço, Hidalgo. Ô, Hidalgo, o que você tem de confidencial hoje? É um programa que tinha aí. Grande abraço, como disse o doutor, bom dia, boa tarde, boa noite. Confidencial, hein? O Reinaldo que gosta disso. Mas tem histórias do rádio que a rádio ainda não contou, viu? Hein, Jarbas? O que é esse confidencial? Rádio, né? Mas confidencial tinha um rapaz aqui, né? Há muitos anos ele tinha um programa esportivo de meia hora e o final do programa era aquela música estridente, né? Suspense. Como aquela de Estados Unidos, aquelas grandes filmes, né? Para fazer um barulhão e ele confidencial. Confidencial.
Amanhã chegará em Curitiba o presidente João Avelange. Ele vai falar com o presidente Milani que o Curitiba vai disputar o Campeonato Brasileiro Confidencial. Ele contou tudo. Não precisava nem pro O Avelange mundo chegar, sabia. né? Meu amigo. O rádio é bom. Coisa, né? O Tem rádio muito é bom. assunto a gente falar, mas eu estou dois. Botafogo do Rio, estou preocupado com o Botafogo, porque eu estou torcendo para aqueles que entraram aí na Sociedade Anônima Futebol, hein? Estou preocupado com o Botafogo. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, em relação a toda uma rodada, nós vamos discutir ainda daqui um pouquinho com todas essas feras do rádio, porque o Arthur agora é uma fera do rádio também, né, Jado? Aliás, eu queria começar com o Arthur Bernardes, nosso querido treinador internacional. Quando você voltar a treinar time, você vai ver o rádio esportivo, a imprensa diferente, né, Arthur? De um lado diferente. Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Esse negócio aí pegou, né? Esse negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, porque a internet é 24 horas no ar. E parabéns pelo programa, um programa maravilhoso. Obrigado, meus amigos, aí pela ajuda. Então, rapaz, acho que o bom de tudo vai ser a entrevista. Perdendo ou ganhando, empatando. Após a entrevista, você entender o que eles vão lá do outro lado introduzir. Então, você já tem que jogar lá um chipzinho diferente. Olha, rapaziada, eu entendo o lado de vocês aí, mas tenta entender o lado de cá também, porque não é fácil não. E aqui a gente já pega o produto pronto, né? E tem muitos comentaristas que estão bem qualificados que eles dão a prévia, mas são poucos que dão a prévia, poucos. Alguns que eles deduzem, porque também é difícil, porque você não está no dia a dia do clube. Durante o jogo, você tem a foto, né? E a mecânica que está acontecendo naquele momento. Aí você consegue, por exemplo, o Capitão Hidalgo tem uma vantagem absurda, porque ele já esteve dentro do campo. Gilberto esteve dentro do campo. Vocês já viram tudo. Vocês que já estiveram lá na beirada do campo. Rapaz, eu fico vendo essa experiência de vocês. No outro dia o Negreiro estava aqui. Eu fiquei olhando, eu falei, rapaz, é o Negreiro, caraca. Então, assim, eu tô tendo um privilégio que vocês não têm noção. Para mim tá ótimo, estou aprendendo muito. Mas você sabe que eu fico preocupado, até ia perguntar isso pro Reinaldo. O Reinaldo, tudo que ele fala hoje, essas experiências que ele tem, não só, claro, de microfone esportivo, de muitos jogos que transmitiu, mas concentrações, hotel, ele conversava com o treinador, com o jogador. O que me preocupa é essa nova safra, Reinaldo, não vai ter mais isso, né? Não tem esse contato que nós tivemos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, primeiro que hoje o jogador, quando já chega no local do jogo, desce do ônibus, desce do avião, ele vem com um fone no ouvido, que é para falar com ninguém. Você nem sabe o que ele está escutando. Aliás, eu não quero nem escutar o que ele está escutando, que é porcaria. O que eles escutam não dá realmente para escutar, né? Aí depois vai para a concentração. Eu imagino o papo de jogador, hoje em dia na concentração, deve ser assim. O meu destaque é outro, mas o papo de jogador na concentração deve ser assim. Olha, eu comprei uma mansão ali em Angra dos Reis. Eu não sei se eu mando fazer um L ponto, se eu mando fazer uma pista de 2.500 metros. Aí você, não, eu assinei contrato agora, eu preciso mandar dinheiro não sei para quem e tal e tal. O papo deve ser esse. Porque antigamente você jogava carteado, jogava pife-pafe, jogava buraco, jogava dama, jogava pebolinha, você jogava, sabe, não sei o que e tal, ia lá na cozinha, filava um cafezinho, voltava, né? O almoço de domingo era macarrão, que é carboidrato, frango. Hoje é tudo diferente. É muito difícil. Mas o meu destaque hoje, eu preparei, pensei, repensei. O meu destaque hoje é o gatilho. Gatilho. É confidencial? Gatilho, para mim, era outra. É um confidenciamento. É o gatilho. Eu escutei ontem, foi liberado pela CBF, a voz do VAR do jogo do Flamengo com o Internacional. E na ocasião, a chefe do VAR que estava no comando lá na casinha. Na casinha. Casinha, para mim, antigamente, é quando você queria ir no banheiro na escola. Vou na casinha, professora. Então, ela estava na casinha lá. Aí ela chama a atenção do árbitro, que eu não quero nem lembrar o nome dele. Ele fala, olha, atenção, fulano.
Não houve o gatilho. Não houve o gatilho. Então, o gatilho, no caso, ouvinte nosso, você não tá vendo o gestual que eu vou fazer aqui, porque você só tem o áudio. O gatilho, no caso, quando o zagueiro, o Medrado lá, deu no Gabigol, é você fazer o gatilho, você levar a mão e pum, que nem boxer, né? Pum, ele prepara para dar o golpe, né? Então não houve o gatilho, então não teve pênalti. Então tem que ter o gatilho. Se não tiver o gatilho, não é pênalti, não tem problema. Você pode, simplesmente o cara pode dar um pontapé na bunda, pode dar um pescoção, não tendo o gatilho, não tem problema nenhum. É que nem o cara, comparação besta e esdrúxula que eu vou fazer. Ele tem uma arma, o bandido tem uma arma e tem a vítima na frente dele. Então ele simplesmente pode matar aquela pessoa, comparação esdrúxula, sem fazer gatilho. Ele não precisa fazer assim para matar. É só apertar o gatilho. Tum, matou. É a mesma coisa. Então hoje o posicionamento do árbitro é com relação ao gatilho. Quando vai pro VAR, se o cara deu o pontapé pela frente, por detrás e não sei o que e tal, tem que ter o gatilho. Aí eu pergunto, o lance de ontem da expulsão do cara da Juventude, ele veio para uma dividida, eu não estou analisando a intenção dele. Houve gatilho? Não, o cara foi dividir e dividiu o cara quase que no meio. Não houve gatilho. Então, o gatilho hoje é outra terminologia que está acontecendo no futebol brasileiro. Se não tem gatilho, pode continuar o lance que não é nada. É porque ela falou. Então, olha, continua que não teve gatilho. Tem narrador que ia falar, engatilhou, chutou Gilberto Costa. E aí, Giba? O Giba deve estar vendo umas coisas também, Gilberto. Não, eu vejo isso aqui, eu já começo a viajar. Bom, eu vou dar agora bom dias, né? Porque é de manhã, de tarde, de noite, aí eu já economizo para falar. O Reinaldo vai na linha, aí vocês vão falando, eu vou na linha, né? E vou buscando no tempo lá embaixo e tirando umas opiniões. Pera um pouquinho, vamos agora escutar nosso comentarista de arbitragem. Fala! Aí fala assim, tá vendo? Ó, ele puxou, mas não o suficiente para derrubar. Ele puxou, mas não o suficiente. Juiz disse isso. Árbitro disse isso, e é aqui de Cruzeiro. O árbitro disse isso. Disse isso na transmissão. Então, ele puxa, mas, tá vendo? Puxou, mas não o suficiente para derrubar. Ele não teve intenção. Porra, hoje eles são psicólogos, eles vão na cabeça do cara. Eles entram na cabeça do cara. Olha, ele não teve intenção. Olha, e eles ficam, eles ficam no muro, né? É igual tu pega dois caras que tá brigando e o cara pede tua opinião, tu fala assim, tu tá certo. Aí tu vira pro outro e fala, mas tu também não tá errado. Então eles são assim, os dois brigando. Então, ontem, pra você ver como é louco, e o capitão falou, se o Juventude tava ganhando do Santos, o Flamengo já tava na zona de rebaixamento. Se o Juventude ganha, o Flamengo já está na zona de rebaixamento. Não estou falando que vai ser rebaixado, mas é preocupante um clube que tem os atletas que tem e está no rebaixamento. E você vê, o Santos veio para 12º, depois subiu para o 8º. Hoje ele está já em 6º. Então é complicado, mas a preocupação, você trabalhar no dia seguinte numa zona de rebaixamento, e quando o Arthur está aí treinador, quando você empata, né, Hidalgo, e você não cai na tabela, o dia fica legal, você vai trabalhar, mas quando você empata e você cai 2, 3 posições, cara, é complicado, como eu sempre falei, né? Aí tu pega os moleques de hoje, não estou falando moleque assim, no modo no pejorativo, os caras que estudam hoje, ele põe o livro debaixo do braço e vai para o estúdio ou vai para a televisão, eles ficam falando, né? Olha, flutuou, o último terço do campo, precisa... Aí você pega o basquete, o vôlei, os caras eram bons antigamente e os caras são bons hoje, e o futebol caiu. Para mim, duas coisas que no Brasil piorou é música e futebol. Para mim é assim. E para mim essa é a minha opinião. E você vê, vocês andam de carro na rua, né?
Tu pode ver que o carro, quando para do teu lado no sinaleiro e a música é alta, é ruim. Quem escuta a música... É verdade, escuta verdade. baixinho. Então, meu destaque é... Verdade. Grande verdade, verdade. Verdade. Na manchete que eu dei aqui, o Hidalgo, o Vitor Pereira, ele vai fazer o padrão Portugal de esconder o time. Será que não avisaram pra ele que no Brasil a gente já faz isso um tempão? Não, não sabe que não. O campo também é escondido, ninguém vê. Né? Isso eu acho uma frescura, com toda essa exposição de imagem que nós temos de vários canais de televisão. É difícil você hoje não saber o que você vai jogar. Arthur é o técnico de um time. Ele sabe hoje com quem ele vai jogar. Ele sabe quem vai ao lateral esquerdo, quem é o volante. Hoje o técnico tem todas as ferramentas para não errar. Claro que é uma questão aleatória do campo. Aos 32 você não sabe se aos 32 você vai dominar a bola no peito, não. Isso é do jogo. Mas tem coisas do jogo que tem que ser fabricadas. Tem que ser que é aquele esquema tático que dificilmente eu não estou vendo. Mas me permita, ainda vamos falar do Flamengo, eu queria falar do VAR que o Reinaldo levantou. Que eu saiba, a regra de arbitragem são 17, ainda continua 17, né? Não, que só continua 18. 17. Às vezes o Não, só árbitro... 18. A última do árbitro. A última do árbitro. 18 agora. Perfeito. Aí você vê o árbitro no campo, você vê a atitude dessa, como o Reinaldo falou, da pessoa do VAR, e aí escuta aqueles ex-árbitros na televisão, ninguém chega a uma conclusão de uma regra que, diz o Arnaldo, clara. Diz que a regra é clara. Quem atrapalha o árbitro e quem atrapalha o VAR. Mas para mim existe, olha, uma discussão, até agora eu estou vendo à tarde programas que os árbitros têm que dizer, aqueles que estão trabalhando na televisão, dizer por que é ou não é, para explicar melhor a situação. Então, uma divisão, uma guerra, aquela briga do braço, né? Fazer aquela briga do braço, um querendo saber mais do que o outro. E aproveito que vocês já disseram, o VAR veio para colaborar e não para atrapalhar. Quem atrapalha é quem opera. Quem opera. Isso já, né, Rei? Já está agora definido isso. Quem atrapalha é quem ignora essa coisa. Deixa eu passar um confidenciamento aqui. Atenção, confidencial. Parará. Estou sabendo, já me disseram... Olha o Nelson Rubens aqui. Ó, o seguinte... Raposa Felpuda. Que tem árbitro, uma boa parte, está descontente, a boa parte está descontente com a indicação de árbitro para a Copa do Mundo. Tem árbitro aí, uma boa parte da arbitragem descontente com a indicação do baixinho carequinha lá. O baixinho carequinha, não sei o nome dele, se é Sampaio, né? Não sei o que é Sampaio lá. Pereira alguma coisa, né? Já recebi a informação aqui que os caras estão planejando alguma coisa, não sei o que é. Não estou falando que vão fazer, que é boicote. Tem boa parte da arbitragem que está querendo saber por que esse cara foi indicado. Por quê? Resumindo, segundo o que eu soube, que eu apurei, essa turma diz que ele não tem nada de diferente para ser ele escalado, para ser ele indicado. Que não entendem até agora por que ele foi indicado para ser o árbitro da Copa do Mundo. Tem outros melhores que ele. Rafael Klaus e Wilton Pereira Sampaio, né? O Wilton Pereira Sampaio. É o Wilton Pereira Sampaio. É o baixinho. Mas vão também, vão também auxiliares Neuza Bach, Bruno Bosquilha, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires e Danilo Simão vão ao Catar. País não terá representante entre árbitros de vídeo, né? Então só para lembrar. É o Wilton Sampaio. Pereira Sampaio. Wilton Sampaio. Aí mostra que o VAR, né? Aí mostra o descontrole do VAR. Eles têm que compreender que eles foram rifados pela falta de competência também, né? Isso é verdade. Eu gostaria de saber, aliás, não é por falta de comunicação da gente não querer saber. É que nem provocar a justiça. Que a justiça tem que provocar a justiça. Mas você não tem meios, não tem caminho para saber qual é o critério de convocação, qual é o critério de indicação, qual é o critério de apresentação
de um árbitro para ser o árbitro de Copa do Mundo? Qual é o critério? Alô, CBF? Alô, FIFA? É a FIFA que tem algum exame? A FIFA tem algum confidencial? A FIFA tem alguma ficha? Hein, Arthur? Como é que é isso? Você sabe? Eu sei não, sinceramente eu estou aqui aprendendo esse negócio de arbitragem, porque sinceramente eu nunca me envolvi com isso, só porque é muito complicado. Primeiro, eu penso o seguinte, tem vários atletas de futebol profissional que param a carreira com 22, 23, 24, 25, até 28 anos. Param porque veem que não vão conseguir nada, não vão ser exitosos, e eles vão fazer uma faculdade de educação física ou administração e vai para o outro lado. Você pegaria esses atletas que já têm algum conhecimento do campo e faria uma proposta de trabalho dentro de uma confederação de arbitragem, não sei se o termo técnico é esse, uma federação de arbitragem ou algo desse tipo, e você profissionalizaria pessoas que estão acostumadas a estar dentro do campo. Você prevê uma lesão, você olha, não, isso não é lesão, você sabe, porque você praticou. Então, eu acho que o cara é gerente de banco, vira A. O cara é policial, vira A. O outro é coronel, vira A. Cara, então, eu acho que é muito confuso. Enquanto não se profissionalizar, essa questão aqui, ela nunca vai ser resolvida. Ó, eu escuto isso há anos. Então, a única coisa que eu sei, que o árbitro de futebol, de qualquer federação, das 27 federações e tal, ele não pode ser apenas árbitro. Ele tem que ter uma profissão paralela. Ele tem que viver de alguma coisa, não da arbitragem. Mas eu conheço muitos árbitros que não têm profissão nenhuma. Não tem lugar nenhum. Né? Inventa aí e tal, abre uma lojinha ali e tal, essas coisas. Se ele vivesse só da arbitragem, eu acho que ele ia caprichar muito mais, porque se ele perder jogos para apitar, ele ia ter dificuldade. O Hidalgo ia falar, Hidalgo. Hidalgo? Eu estou dizendo que o famoso Colina, tá ouvindo? Estamos ouvindo. O Carequinha. Tudo bem? O Carequinha lá. O Carequinha. Ele era diretor-geral de uma seguradora na Itália. É isso que o Reinaldo falou, é uma verdade. Os árbitros têm que ter uma função, não há nenhuma dúvida. Ele se torna bem independente. Ele faz aquilo porque ele gosta, não que seja diletantismo. Mas no Brasil, os árbitros eles estão e não estão. É uma classe, vou dizer uma coisa, ela é uma classe desunida. Você vê que agora, com a notícia confidencial que disse o Reinaldo, é uma classe desunida. O cara quer mesurar que o cara não pode ir. Agora, tem uma coisa que nós sabemos, o Ricardo Teixeira, ele era diretor-geral em termos de arbitragem na FIFA. Na FIFA. E nós tivemos João Avelange. Hoje nós estamos também pelados nessa situação, né? Pelados. Porque nós já tivemos na final quem? Arnaldo César Coelho, nós tivemos Romualdo Arpe Filho, nós tivemos Romualdo, nós tivemos mais outros que eu quero... Tivemos agora o Gaúcho aí, né? Também numa Copa do Mundo. Tivemos porque era Zé força... Roberto. Zé Roberto, né? Não, e esse que está na televisão também, que apitou muito bem, eu sempre gostei dele, que comenta futebol, né? Simon. Simon. Só para você ter uma ideia, o Hidalgo, desde 1950 é que o país, né, o Brasil não teria 2 árbitros na Copa. São 36 escolhidos pela FIFA para apitar a Copa, entre 69 auxiliares haverá 5 brasileiros e apenas uma mulher, a Neuza Inês Bach, vai ser a primeira a participar de uma Copa. Legal, né? Lembrar brasileiro, né, Reinaldo? Importante. O importante é saber qual é o critério. Quer dizer, hoje jogam Palmeiras e Guarani. O árbitro é o Zé das Couve. Aí vai ter uma ficha lá da arbitragem do Palmeiras e Guarani, do Zé das Couve, que vai ser enviada para a FIFA, o relatório dele. Qual é o critério? Qual é o critério para se apresentar como árbitro? Hoje o narrador esportivo, se ele for convocado para uma emissora de rádio, aí o cara vai botar ele lá no campo, lá, faz um piloto aí, que na minha época faz uma gravação aí, e tal, para você fazer um teste. Hoje é um piloto.
Aliás, também vou dizer uma coisa pra você, esse negócio de faculdade de jornalismo. Você vai fazer um casting. Na minha época, o cara falava assim, você trouxe a gravação aí, você tá com a gravação na mão? Aí o cara vem com aquele gravador de rolo. Hoje o cara fala, olha, eu tenho uma sonora aqui. É uma sonora, verdade. Tem uma sonora. Isso é bom, sei lá, sinais dos tempos, eu acho que eu tô ficando muito velho mesmo. Rei, o critério para escolher o árbitro para ir para a Copa é o mesmo critério que você vê escolher o melhor jogador em campo. Nossa, se for isso, eu vou dar uma coisa para você, viu? Se for isso. Vai na onda deve ser o mesmo critério que elege o melhor jogador em campo, o melhor árbitro e quem vai pro paredão no Big Brother. Deve ser o mesmo critério. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Estamos no mesmo sentido. Atenção, você vota. É só não confundir, botar o árbitro no paredão. O Rei, ontem você não estava no programa, a gente falou aqui que o Filipão ele vai ser treinador e executivo, né? Aí, ô Gilberto, como é que ele vai fazer? Ele vai ser. Estão falando que ele vai ser treinador, executivo e gerente, né? Eu falei que, Reinaldo, ele vai chamar ele mesmo. Ele mesmo vai falar para ele, olha, vamos na sala que eu tenho 3 jogadores para você contratar. Ele falando para ele, mas ele falando para o diretor. Aí ele senta lá, o diretor fala assim, esse jogador é muito caro, você não está rendendo bem, amanhã você está dispensado. Ele mesmo vai conversar com ele mesmo. Ele muda de cadeira só. Boa. É mais ou menos isso. Como é que chamava aquele assessor dele lá, o Mirtola, lá, como é que é? O carequinha. Eu sei, o baixinho. O baixinho careca. Eu esqueço o nome. O Hidalgo acho que lembrou do nome dele, Hidalgo. Quem era? O Acas? O Acas é assessor de imprensa. Era um bigodudo. No banco, um carequinha. Começa com a letra M de Maria. Cara, olha, eu vejo o assessor técnico de qualquer outro time de futebol chegar com a prancheta, conversar com o técnico na beira do gramado, conversa, fala, põe a mão na boca e tal, o outro vê. Eu nunca vi o Mortosa chegar perto do Felipe, cara. Nunca vi. E outra coisa, 90%, por isso que nós comentamos isso daí, que você pega o colega, pega o tio, pega o primo, pega o irmão, 90% dos seus dos seus assistentes, eles não viram o treinador sozinho quando tu para. Então, mas você reparou que hoje, na beira do gramado, não sei, o treinador vai ficar mais quieto e esses auxiliares que estão batendo boca com a arbitragem, você reparou? Tem cara sendo expulso até. Arthur Bernardes. Eu queria falar uma coisa. Ontem, essa transmissão aí que o Giba escutou aí, eu também assisti o jogo do Santos. O treinador do Santos, ele é o quê? Brasileiro? O Bustos é o quê? Paraguaio, né? Ele é argentino, né? Argentino? Argentino, trabalhou muitos anos no Equador. Então, muitos anos no Equador. Ele é argentino. Então o Bustos tinha um auxiliar lá falando português o tempo todo. O Bustos não falou nem olha, muchachos, vamos correr um pouquinho porque temos que ganhar o jogo. Nada. Não escutei nada, o cara não fala. Gente, o cara perdeu o busto, perdeu a boca, eu não entendo nada disso, não. Arthur e Gilberto. O Gilberto e o Hidalgo, não estou chamando vocês de velho, não. Mas era diferente o auxiliar do técnico. O que o auxiliar vai falar pro técnico? O técnico chama ele e fala, eu tô querendo tirar o fulano ali, o que você acha? Aí fala, põe fulano e tal. Às vezes ele fala, bota o fulano e tal. Não, esse eu não quero colocar, não. Como é que é? Como é que é feito esse... Confidencialmente, confidencia, Arthur. Eu peço... Já tá me ouvindo bem agora? A gente tava só. Eu só tô te cortando porque acho que o seu retorno tá voltando e por isso que eu. Mas pode falar. O Arthur ia falar a responder do Reinaldo. Diga. Tá melhor? Tá melhor, eu digo, só para saber. Não, o volume tá bom, só o retorno teu que tá um pouquinho alto e tá reverberando. Tá tranquilo. Arthur, responde pra gente, Arthur. Olha. Pode falar, Arthur.
história do assistente, eu só peço para ele assim, olha, o que você vier falar para mim tem que ser algo que eu não esteja vendo em hipótese alguma. Por favor, não atrapalhe a minha linha de raciocínio. Outra coisa, saiba a hora de falar. Você só vem falar comigo alguma coisa assim, pô, tô pegando fogo no vestiário. Pô, entrou um gato lá, tá perto do nosso goleiro, nós vamos tomar um gol por causa do gato. Aí, se eu não ver, tudo bem. Então, por isso que eu digo, o treinador ele tem que estar muito preparado para tomar decisão, porque às vezes o auxiliar fica decidindo por ele. E aí a mexida vem errada, o que acontece? Quem é o culpado é o treinador. E outra coisa, entrevista, vou entrevistar o auxiliar e o treinador. Pô, desculpa, mas tá errado. Eu não sou só auxiliar, eu falei pro Apolinho, eu vim aqui para te ajudar lá no Flamengo. Então, o 20 que tá aí não sabe, 95, tá? Eu trabalhei com o Apolinho e falei, o Apolinho é o treinador, perfeito. Aí ele falou, Arthur, você é meu amigo, eu não sou treinador de futebol, você pode me ajudar? Eu falei, por você ser meu amigo, eu vou, senão eu não iria. Só que tem um detalhe, primeira coisa que eu falei para ele, eu não dou entrevista, você não tem uma entrevista minha lá em 95 falando alguma coisa, muito raramente eu falei alguma coisa, por quê? Vai haver uma interferência, vão dizer, o cara está querendo atropelar o Apolinho só porque ele não é treinador, entendeu? Então, para não gerar essa ressonância mal colocada, mal dimensionada, eu pego e falo para o cara, amigo, você fica quieto, quando você precisar, meu auxiliar é assim, dentro do treino, eu preciso que você faça isso extremamente específico, tal. Agora, ali no jogo, eu falo assim, se eu te perguntar, aí você comparece, vem cá, o que você está achando? Aí tudo bem, você dá a sua opinião, tá, Gilberto? Não, eu só estou falando, você já participou de escolinha? Aí o cara da escolinha monta o time dele, os pais ficam tudo no alambrado. Aí ele fala, olha, e os pais falam, chuta, pô, não é pra chutar, os pais ficam falando. É a mesma coisa, eu fui auxiliar aqui do Serginho Churrasco, quando nós subimos com a Portuguesa Santista. Ele falou, Gilberto, vem me ajudar, porque o Serginho é meio puta de um treinador, mas ele é meio esquentado. Então, quando ele chega no vestiário, ele é meio... Então, tu tem que acalmar ele. Tu tem que acalmar um pouquinho, mas ele, ele tem uma noção, isso aí. Ele tem uma noção do caramba. Então, o que acontece? Eu chegava do lado dele, porque, às vezes, igual o Arthur falou, às vezes o time tá atacando, o treinador começa a olhar o time atacando, torcendo para fazer o gol. Eu tenho que estar olhando para a minha zaga, porque a minha zaga está deixando o centroavante, ou o meia, ou ponta, ou o cara que está lá, sozinho, porque eles também ficam torcendo. Então, acabou o lance, eu vou no Serginho, ou no treinador, aviso, quando o nosso time está sendo atacado, os dois zagueiros, eles estão olhando o jogo e deixando o cara sozinho. Só isso. Porque se eu ficar toda hora falando para ele, e ele não está vendo isso, meu Deus do céu, eu não posso atrapalhar. O papel eu acho que tem que ser assim. Sabe quando você vai no shopping com a sua mulher e ela fica olhando vitrine e você vai fazer um comentário de que aquela bota é bonita, ela fala, pô, essa bota é ridícula. Você tem que fazer isso, esperar ser chamada, né, Arthur, para dar opinião. Rapidinho, você sabe o que eu faço com a minha esposa no shopping? Eu vou de mão dada, todo mundo acha que nós se amamos. Não, é que se eu soltar, ele entra na loja para comprar. É bem assim mesmo, diz Arthur. Agora tem Só para concluir, desculpa. Só para concluir, o que acontece? Às vezes o auxiliar, ele vê, mas ele não decide. Ele não pode tomar decisão. Quase sempre é assim. Às vezes ele toma decisões que você fala, não, você pode ver, às vezes o cara está conversando ali com o assistente, já está dizendo para o Giba, você vai entrar aqui de volante, no lugar do fulano de tal, e está lá, você olha o que ele está falando lá. Aí, mas aquilo já tem que ser premeditado. Olha, se eu for mexer aqui, você já orienta ele para isso. Geralmente eu deixo alguma coisa engatilhada. Por exemplo, eu vou ter que tocar um atacante. Olha, esse nosso atacante aqui, a probabilidade dele sair durante o jogo, ela existe, porque ele está voltando de lesão. O Fred está voltando agora no Fluminense. Então o Fred está muito tempo sem jogar. Então provavelmente, se eu precisar usá-lo no início, ele vai jogar meia hora. A partir de 30 minutos eu observo. Se qualquer movimento errado lá, você me ajuda que eu não estou vendo. E o Giba falou um negócio que aconteceu lá no Flamengo. Lembra daquela briga que o Edmundo tomou um soco no rosto do argentino lá
em Uberaba, em Uberlândia, pela Supercopa, que o cara deu um socão no Edmundo, nós estávamos naquele jogo. O que aconteceu? A bola foi para lá, para a minha esquerda, no caso, para o ataque. Quando aconteceu a confusão, eu estava aqui falando exatamente o que o Giba falou, eu estava orientando a defesa. Falei, chega mais para frente um pouco, encosta mais e tal. Quando o pau cantou lá, que eu olhei, já estava todo mundo entrando no campo. Aí lá que eu olhei, já estava todo mundo... Eu fui atrasado. Então, o que eu quero dizer? Tem coisas que o auxiliar ele vai te ajudar muito. Ele é importante? Sim, ele é importante. Às vezes eu falo, me lembra que eu tenho que falar isso. Anota aí para mim, anota para mim. Eu tenho que falar com o nosso ataque para pressionar um pouco mais alto, mas o meio tem que chegar perto para fazer um bloco. Vamos falar de bloco, tá? Tá, o trabalho é esse então. Quando o auxiliar dá certo, o caso do Andrade no Flamengo, que agora deu uma sumida. Esse menino, o Andrade foi auxiliar no Flamengo. Esse menino que está no Bragantino, que era do Flamengo. E agora o Maurício Souza, que era auxiliar e que acaba de assinar com o Vasco da Gama. Esses caras... Reinaldo, qual é a garantia que o Maurício Matos, que entrou no Vasco, eu anotei aqui para falar sobre esse assunto. Qual é a garantia Maurício Souza, que a nação vascaína, toda a diretoria dá a chancela de que vai dar um bom resultado num clube dessa envergadura e que já está há 2 anos na segunda divisão? Qual é a chancela? Nenhuma. Você não tem como arriscar outra coisa. Você está trazendo um investidor para dentro da tua casa, para tomar conta do teu negócio, e vai ser o dono do praticamente 80% do Vasco. E você traz um rapaz que pode ser um talento, um futuro talento, e queimar esse talento. É isso aqui que eu não concordo. Sinceramente, isso aqui, para mim, a ruptura está aqui. É em você. Não, eu vou arriscar. Se tivesse faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, se estivesse lá na zona de rebaixamento, será que ele contrataria esse rapaz? Duvido. Não contrataria. Dorival Júnior. Por que o Dorival Júnior ficou? Porque não tinha auxiliar, nenhum assistente lá dentro do Flamengo para suportar. Tem lá um rapazinho lá, mas não tinha. E o Maurício Barbieri, que eu conheço bem, que fez o curso comigo, é um garoto inteligente e tal, mas a performance dele vem crescendo agora. Precisou de passar já nos 5, 6 clubes. Aí tudo bem, aí você lança. Mas você lançar muito jovem num clube da envergadura como o Vasco é risco. E se ele não ganhar 4, 5 jogos, ele vai embora. Aí aconteceu isso já com esse rapaz que está aí no Londrina. Eu esqueci não, Londrina é o Adilson Pereira, que está no Avaí, aquele gordinho, esqueci o nome dele. A referência que eu tenho dele é que ele é bem bom profissional. Avantajado. O Avaí é o Barroca. Quem é? Que está no Bahia? O Barroca. Ele esteve aqui no Botafogo e tal. Então, fica queimando a etapa dos garotos. Eu acho que você tem que prepará-los para poder jogar no mercado e serem bem sucedidos, porque o Roger Machado está passando por problema com o Grêmio, já passou no Palmeiras, já passou no Atlético Mineiro. Então, tem um processo, mas a gente quer acelerar o processo do aprendizado, e não é assim. E não é todo mundo que é treinador que nasceu para ser treinador. Eu posso dizer isso para você, que eu vivo nesse meio há muitos anos, sou 34 anos. Então, Gilberto. Eu tenho ele não é gordo. Eu posso entrar nessa conversa? Pois não. Não, ele não é gordo, ele é baixo. Eu queria entrar nessa parada. Tá me ouvindo, Jarbas? Bem, eu estou até preocupado com o microfone. É que o seu volume está alto e está retornando. O Giba ia fazer só completar, Gilberto, o que você ia falar aí? Que ele não é gordo? Pode deixar o capitão Hidalgo falar. Tá, vai lá. Diga, Hidalgo. Não, eu queria pedir desculpa, capitão. Não, meu Deus, não sei o que baixar aqui, porque eu não conheço, eu sou auxiliar. Reinaldo? Eu sou um auxiliar que não sabe nada. Não. Tem 3 coisas. Primeiro, muita gente no departamento de futebol hoje. Tem 30. Estão ouvindo, né? 30. Sim. Não dá. Segundo, concordo, o técnico é que a coisa cobra, quem é cobrado é o técnico. O técnico é que domina a situação e ele pode até numa questão, não sei se é emergencial ou não, fazer uma pergunta àquele que está com ele há muito tempo e por acreditar no cara, e às vezes ele pode dar uma conotação. Mas partindo do técnico, o que você está achando? Né? Tá. Outra coisa,
Arthur entrou bem nessa conversa, porque hoje o futebol é uma coisa negociada, é muito dinheiro, se fala muito em dinheiro, e é muito preocupante trazer jovens para comandar esse time ou aquele. Eu trabalhei no Curitiba há muitos anos, e o presidente aqui, que foi o vitorioso Evangelino Costa Neves, ele só trabalhava com profissionais gabaritados. Que eu lembro aqui que eu tive com ele Filpo Nunes, eu trabalhei com o Ilstrick, eu trabalhei com o Renganeschi, eu trabalhei com Elba de Padua Lima, veio numa época aí o Paulinho Almeida, Paulinho de Almeida, técnico, e trouxe Enio Andrade, que foi campeão brasileiro com o time, que não é reconhecido aqui na cidade de 1985, o reconhecido é aquela da nossa época, mas o que ganhou o maior título foi conquistado em 1985, foi o título brasileiro. Curitiba teve vários outros títulos, mas aí ele não trabalhava com aqueles que estavam começando a carreira. Então eu estou de acordo com o Arthur, se envolve muita responsabilidade, muito dinheiro, tem que ter a caracterização de gente experiente em todas as áreas. Já que é para pagar alto as pessoas, não vamos errar. Não vamos errar. O Flamengo está nessa situação porque a diretoria está errando. A diretoria passou a triturar técnicos de futebol, pelo exemplo que deu o Jorge quando chegou aqui, arrebentou. Gostaria de ver ele no outro trabalho, né? Mas não, arrebentou. Aí o Renato fez um bom trabalho, saiu. O Ceni, para mim, saiu. Aí vem Domenech, que eu não sabia quem era. Aí veio quem agora? O Paulo Souza. E, de repente, veio o Dorival, que para mim não é a figura maior para isso. Mas chegou-se à conclusão que vamos trazer alguém aqui, porque de fora está caro. E gastaram 20 milhões de reais em rescisões. Quem é que está errado aí? Quem é que está errado? A trairagem dos dirigentes, a falta de compostura de dirigentes e não saber trazer profissionais adequados nessa situação. Só isso. É só isso? É muita coisa, mas tem que saber realizar dessa maneira. Oi, Arthur. Queria mencionar um detalhe aqui. Primeiro eu quero pedir desculpas quando eu me referi ao Barroca, porque eu fiquei sem um adjetivo correto e usei o gordinho. Desculpa aí, porque não é assim que funciona. Eu tenho que usar... Não, mas ele é gordo mesmo. Não, a melhor referência que você deu. A melhor identificação. Reinaldo, só uma correção. Ele não é um gordo ridículo. Não. Ele um gordo. Não, ele não é gordo. Ele é baixo pro peso dele. Isso, é melhor. Eu sei mal, eu quero pedir desculpas por isso. Você é muito educado, Você é muito educado, Arthur. Joga, põe essa bola no chão, dá um bico mesmo, Arthur. Ele é gordo mesmo, não adianta. Olho de poço. O Gordiola lá, que é do Bahia. O Gordiola do Bahia. É o Guto Ferreira. É ridículo, não, também é ridículo. Gordiola, também é ridículo. Então, eu ia falar o seguinte, o que aconteceu? Um detalhe importante, o Flamengo apresentou o Dorival como? Eu não vi o Paulo Souza quando chegou, eles fizeram a apresentação com a camisa do Flamengo, etc. Houve todo um glamour com a contratação dele, assim foi com aquele espanhol lá que era o auxiliar do Guardiola. Todos eles. O Dorival não teve tempo para nada, não foi nenhum dirigente que apareceu para apresentá-lo. Nós estamos trazendo o Dorival de volta, porque isso. Então, veja bem, todo o profissional de futebol, técnico de futebol hoje, ele é realmente um carro blindado que blinda tudo quanto é erro que acontece nos bastidores. Todos os erros que vem no bastidor acontecem aqui em cima da gente. Eu vou falar de nós porque é assim. Você entrou lá, você já sabe que você é alvo para tomar tiro todo dia. E você vai defender numa tese de trabalho que você não vai ter tempo de executar, porque o tempo é curto. Você pode ter 1000 ideias, um programa de treinamento maravilhoso, você tem que ter um insight daqueles assim, eu tenho hoje aqui uma ferramenta de trabalho para criar 4 janelas, por exemplo, janela 1, 2, 3 e 4, isso eu faço no meu trabalho. Saúde. E aí o que eu faço? Obrigado. Eu falo para os caras, o grupo 1 vai trabalhar nesse lado, o grupo 2 desse lado, o 3 e o 4. Agora vamos pressionar alto. O grupo 1 sai lá na frente, na janela 1, e vou criando nomenclaturas.
Então eu te pergunto, como é que o dirigente pode julgar o meu trabalho se ele nunca vai lá para saber? Ele vai saber janela 1, 2, 3 e 4 na pré-eleição, ele vai falar, pô, esse cara é engenheiro, pô. Então, tem uma série de coisas que acontecem, e a história do treinador hoje chegando no Vasco, no caso do Maurício Matos, ele foi professor de futebol de salão, jogou futebol de salão, tudo certo, nada contra o futsal, mas é muito diferente. A gente não pode pegar, tem vários profissionais que vieram do futsal e querem botar a mesma mentalidade, não é a mesma coisa, é diferente. Eu joguei voleibol profissional, eu fui realmente federado. E o que aconteceu? O voleibol me ensinou uma série de treinamentos que eu crio para a minha defesa, para o meu goleiro. Então isso me ajuda. O handball me ajuda, mas a especificidade é do futebol de campo, porque você não joga num campo pequeno. E o treinamento de hoje é o quê? Toquezinho para lá, toquezinho para cá, não pode fazer mais fundamento. Gente, é proibido fazer fundamento no futebol brasileiro. E eu não entendo isso. Entendi. Eu queria tocar num assunto, a gente conversou ontem sobre essa janela que está aparecendo aí para times contratarem, né? O Palmeiras vai buscar um centroavante. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, problema na lateral direita do Santos e o Bustos não sabe como escalar o time. Peraí, uma posição, capitão Hidalgo, tá confundindo o treinador para escalar o time inteiro? É isso mesmo que eu entendi? Hein, Hidalgo? É isso mesmo que eu entendi? O Bustos está perdendo também, né? Agora mesmo. O Reinaldo até queria fazer uma posição, queria tomar. Qual é o assunto do Reinaldo? Que você queria destacar? eu tava. É uma coisa que eu reparei aqui. Você disse o nome dos técnicos do Curitiba. Repita, por favor. Da sua época. Então vamos lá. Filpo Nunes, Mauro Ramos de Oliveira, Elba de Pádua Lima e os Trick. Primeiro Aimoré Moreira, depois de Strick, depois voltou o Tim, veio nesse período Paulinho de Almeida. Bom pra caramba. E veio depois disso o incrível, né? Não, veio o Renganeschi, depois veio o Enio Andrade, que foi um colosso aqui, trabalhou 2 ou 3 anos. Não tinha jovem. Que lista, hein? Não tinha jovem, não tinha aspirante. No meio disso, eu como jogador, mas fui lá como interino só, não era para ser técnico, nada, até que viesse algum outro técnico. Não, mas eu só pedi para você. Aqueles que... Não. Você citou, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você citou 8 nomes. Exceção a 2, a Filpo Nunes e Mauro Ramos de Oliveira, os demais, todos passaram pelo Flamengo. Todos. E os Trick, Tim, Aimoré, que é aquele de Taubaté, Paulinho de Almeida, Armando Renganeschi, que chegou a ser campeão com o Flamengo. Foi 65. Foi, todos eles passaram pelo Flamengo. Eles tiveram os nomes deles. Oi, Hidalgo. Imagina, né? Os caras treinaram naquela época Flamengo, tudo, e vieram trabalhar no Curitiba. Não tinha. E outra coisa que ele não gostava de trabalhar, e ele não estava errado, porque o futebol paranaense não aparecia em nada. Ele precisou de jogadores de fora. Nós viemos todos de fora de São Paulo, principalmente, que era a Nata, sempre foi a Nata, e montou um baita elenco e a coisa foi crescendo. Atrás disso, falava-se em base. Na base nós tivemos 3 elementos. O Eluir, que foi vitorioso no México, o Elevir Pupi, que era um zagueiro na época, não era titular, e o Dirceuzinho, ponto esquerda, que depois jogou 3 Copas do Mundo. Mas ele não aceitava juvenil no time. Por quê? Ele queria crescer com o quê? Com jogadores experientes. E aí ele trazia até, que você imaginou? Traz todo esse bando de jogadores experientes e dá para um garoto para treinar? Hein, seu Reinaldo? Tá certo. Permita-me aqui uma correção, não foi o Aimoré que foi o técnico do Flamengo, foi o Zezé, foi o irmão dele. Agora tem o seguinte, eu me lembro, por exemplo, que o Armando Renganeschi, ele estava na direção, não tinha aquele user e vezer de perdeu, manda embora. O cara ainda ficava. Antigamente tinha o torneio Roberto Gomes Pedrosa, tinha o torneio Rio-São Paulo, né? Tinham os torneios que eram feitos fora e tal, e o Rio-Sul, depois foram inventando até eu chegar, depois da passagem do Campeonato Nacional,
chegar no Campeonato Brasileiro, onde você um time troca quatro vezes dentro do Campeonato Nacional. Antigamente era mais tempo. O cara podia ser negociado, mas era mais tempo. Eu me lembro, por exemplo, que o Armando Renganeschi estava naquele miolo ali, quando o Fadel, olha o que eu fui lembrar. Nossa. Fadel era presidente do Flamengo. Brincadeira. Lembra disso, Arthur? Lembro desse nome, eu lembro. Eu não conheço, mas não eu lembro do nome. Fadel era presidente do Flamengo. Quando o Veiga foi presidente do Flamengo, que eram todos presidentes cheios da grana. Cheios da grana. O Elal, quando chegou no Flamengo, o Elal já não estava tão bem assim, comercialmente falando, não. Ele veio da Bahia lá com as lojas Elal, que era uma novidade no Rio de Janeiro, era uma rede. As lojas Elal era uma rede, né? E o Elal fez um bom trabalho lá dentro do Flamengo. Era um negócio assim um tanto quanto diferente. Antigamente, eu não quero fazer comparação financeira, até porque de finança eu não entendo nada. A única coisa que eu entendo é da minha aposentadoria. Bom, o negócio é o seguinte, antigamente o cara que tinha dinheiro e era presidente de clube, era ele que colocava o dinheiro dele no bolso. Hoje em dia é diferente, hoje é a empresa. Hoje, por exemplo, aliás, eu vou juntar um fato ao outro aqui, a presidente do Palmeiras, eu tenho dito isso, eles colocaram 300 milhões lá. Como é que é o nome dela? A da Crefisa lá, esqueci o nome dela. Leila, não. Leila. A Leila. A hora que não começar a dar certo, não estou torcendo por isso, que o Palmeiras tenha sucesso, né? Então, porque a hora que começar a dar para trás, você acha que ela vai deixar os 300... Ela não, o marido dela, que nunca aparece, que aparece é ela, vai deixar os 300 milhões lá, vai patavina nenhuma. O único clube do Brasil... Reinaldo, já não está nem contratando. O único já não clube está do nem Brasil. contratando mais ninguém, né? O único clube do Brasil que perdeu muita grana há 50 anos atrás, chama-se Clube de Regatas do Flamengo, porque o Flamengo tinha a sede ali no Morro da Viúva, né? E aqueles apartamentos, aquele conjunto de apartamentos, o Arthur conhece muito bem, ali na virada do Morro da Viúva, aqueles apartamentos eram do Flamengo. Aqueles apartamentos, por exemplo, estamos juntando uma coisa com a outra, eles foi entrando o conselheiro tal para morar, fulano e tal para morar lá, tá? Só morou o conselheiro. Na hora que o Flamengo foi buscar o direito dele de vender aqueles apartamentos para pagar aquele montante de dívida que tinha, só morava o diretor do Flamengo, só morava conselheiro do Flamengo, ainda tem alguma coisinha lá. Eu me lembro até que quando o Cláudio Coutinho morreu, o corpo dele foi velado ali, no Morro da Viúva, já foi uma encrenca para levar o corpo do Cláudio Coutinho para lá. Mas juntando uma coisa a outra, o que eu quero dizer é que antigamente, quando o cara botava, que era o caso do Jorge Elal, do Fadel, que tinha um negócio de vinho, empresa de vinho, uma coisa assim parecida, eles botavam o dinheiro deles mesmo, né? Não vinha de fora. O cara procurava dinheiro, ia no banco, emprestava, não pagava e tal. Então, esse ajuste financeiro que existe hoje nos clubes é um ajuste graças à capacidade de presidir, de gestão do clube, que foi o que aconteceu com o Flamengo agora, com esse presidente que saiu, que tomou conta e fez o que fez, esse sucesso, esse dinheiro que o Flamengo ganhou, essa nova administração, e que o Landinha, convidado pelo presidente da República para ser representante da Petrobras, não aceitou, está abrindo mão. Ontem o PVC fez um comentário na televisão, o Paulo Vinícius Coelho, dizendo que o Flamengo pagou 22 milhões para os técnicos que foram mandados embora e pagou só 20 milhões para a família dos meninos que morreram lá no incêndio. Eu acho que não tem que comparar nada uma coisa com a outra. Isso é um problema do clube, não deveria nem levar isso à tona. Acho que foi um negócio assim, meu amigo PVC, sei lá. Foi um momento... Eu estava lembrando, Vasco da Gama, eu estou lembrando o Vasco, que era o supermercado Sendas, também ajudou muito, né? Eram de dois. O Casa Sendas veio depois das Casas da Banha. As Casas da Banha dos irmãos Veloso. Quando o Vasco precisava de dinheiro, as Casas da Banha tinha. Vou falar um negócio bem rasteiro aqui para compreender. O patrocínio do programa do Chacrinha na televisão
era Casas da Banha, Veloso, os irmãos Veloso. O Chacrinha era vascaíno, todo mundo sabe. Naquela ocasião, mas isso há muitos anos atrás, os clubes não tinham o que tem hoje, esses patrocínios todos e tal. Aí o Vasco da Gama, a diretoria do Vasco da Gama, Gartino, o pessoal lá se aproximou do Chacrinha, o Chacrinha era muito amigo dos Veloso, as Casas da Banha teriam ido para patrocinar. Foi um dos primeiros clubes brasileiros até patrocinar as casas, que era um porquinho. As Casas da Banha foram patrocinar o Vasco da Gama. Daí virou Casa Sendas e tal, e o patrocínio chegou para o Vasco. O Vasco foi sustentado, quer dizer, dentro do condicionamento técnico de do clube, pelo patrocínio das Casas Sendas, que foi comercializada há muito tempo pelo Vasco da Gama. Hoje tem o supermercado Guanabara, que já patrocina, tem outros que tais aí. E em São Paulo nós temos também isso aí. Então existia uma visão lá atrás comercial aí muito tá me grande. Orlando Batista praticamente foi o locutor do Vasco da Gama e tinha o patrocínio da Casa Sendas. Viu, Jarbas? Já há muitos anos, praticamente, ele dominava as transmissões do Vasco da Gama por Rádio Mauá, né, ou Continental, que não eram as grandes audiências, mas ele tinha o Vasco nas costas, né, Renato? Você viu que tudo está mudando? Renato, Oi. Renato, mas agora esses patrocínios, por exemplo, estão vindo essas empresas de apostas, né? Que estão ajudando os clubes, né, Reinaldo? Nossa, está ajudando as rádios e a televisão. Está ajudando o rádio e a televisão, meu amigo. Você vê os patrocínios. Pra você ter uma noção, a Rádio Tupi de São Paulo, com o comando do Haroldo Fernandes, do Milton Camargo, Haroldo Fernandes, Alfredo Orlando, Lucas Neto, Eli Coimbra, os dois maiores patrocínios da Tupi era Banco Brasileiro de Descontos, o Bradesco, virou Bradesco, sim, e depois o Comendador da Bronzo, com a Tatuzinho. A Tatuzinho midiaticamente apareceu porque tinha o patrocínio da maior audiência esportiva de São Paulo, que era a Rádio Tupi. Ai, Tatuzinho, me abre a garrafa, me dá um pouquinho. Entrava Haroldo Fernandes e tal. Oi, Lá na concentração do 15, que eu joguei lá, o presidente era o dono da Tatuzinho, Humberto da Bronzo. Só ia almoçar lá quem? Pedro Luiz, Mário Moraes. Isso. Era aquela galera da Tupi. O diretor financeiro. O diretor financeiro do Bradesco, na ocasião, era um homem de confiança do Amador Aguiar, que era o dono do Bradesco. Era um cara chamado Vicente Moya. Vicente Moya era o diretor da grana do Bradesco. Na ocasião, o Bradesco só anunciava na... Você conheceu ele, Dalgo? Vicente Moya? Conheci depois na área de marketing. Conheci ele como o último agora, o Trabuco. O Trabuco também, que foi presidente do Bradesco. Eu ia na Cidade de Deus e ele fechava contrato comigo. O Trabuco, que hoje está no conselho. Eu, às vezes, me pego de surpresa em lembrar esses nomes e ter tanto assim de referência, porque eu ficava ouvindo, eu ficava lendo, e eu ficava observando com quem as pessoas tratavam. Você está entendendo? Eu, por exemplo, eu não vendia nada, eu não vendia água no deserto, mas eu gostava de ver as pessoas que tratavam do dinheiro que entrava nas emissoras de rádio e nas emissoras de televisão. Posteriormente, com a criação de escritórios de vendas com as chamadas agências de publicidade que chegaram aqui no Brasil, com a criação da DPZ, do Washington Oliveto, do Dizzy, do DPZ, era Dizioli, Paulite e Saragossa e tal, com a criação aí os clubes foram aparecendo com as publicidades e as emissoras de rádio começaram aí naquela dos clubes. O Flamengo está sendo patrocinado pela Petrobras. Aí o clube ia lá e pegava o dinheiro com a Petrobras. O Santos está sendo patrocinado por não sei quem. O cara ia lá, sabe? Onde surgiram, inclusive, desculpa falar, mas é uma verdade, onde surgiram os grandes nomes das agências, até a se ajustar o senhor J. Ávila. O J. Ávila vindo com a empresa dele, a Trafic, onde ele era sócio do Kleber Leite, né? Aí depois desfizeram, o Kleber Leite ficou com a Clef no Rio de Janeiro, e o J. Ávila, que não é Ávila, é Rauila.
Aí Nossa. no rádio que mudou para Ávila, o nome dele é José Arrauila. Aí todo mundo chamava ele de Ávila. Ele ficou milionário com aquelas placas de publicidade, né, no campo de futebol, as estáticas do campo de futebol. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui. Né? Como a gente começou a pegar na coisa aí, e é por isso que financeiramente. Peraí. Eu acho que por isso envolve que o financeira. Eu acho que é por isso que financeiramente o Ronaldo Fenômeno tá, na minha opinião, já diria a música do Dair Batista, do Dair José, na minha opinião e tal. Eu não sei o que ele vai fazer com esse dinheiro dele arrendando o Mineirão lá. Ia lá falar isso. Atlético e Cruzeiro. Ele lá quer o Mineirão. Atlético e Cruzeiro, meu amigo. Sei não, hein? Sei não. Ia falar isso, agora ele quer o Mineirão. Ó, um minuto para acabar o programa. Hoje tem futebol, tem transmissão, tem o Curitiba. Passou, hein, Jarbas? Passou, hein? Você vê 1 hora. Hoje tem o Curitiba e o Bragantino. Hidalgo, quem ganha o jogo aí? Curitiba e Bragantino. Red Bull Bragantino. Jogo que a CWB vai transmitir. Que ninguém nos ouça. Que ninguém nos ouça. Ninguém nos ouça. Acho que é o Bragantino. É mesmo? Que ninguém nos ouça. Bragantino. Eu acho que, sem você me solicitar a opinião, mas creio que você vai perguntar a todos. E bem sucinto, acho que ganha aquele que fizer mais gol. Gilberto Costa, confidencialmente, quem você acha que vence, Gil? Confidencialmente, como eles gostam da posse de bola, e se você ficar 90 minutos com a bola é porque tu não deu você ganha o jogo pro adversário, é empate. Porque você não deu a bola para o adversário, nem dá a saída. É verdade. Não, agora nós vamos comemorar a posse de bola. Perdemos no placar de 3-0, mas tivemos 86% de posse de bola. E fulano de tal? Fulano de tal é bom, corre pra caramba. Hoje É verdade. É verdade isso aí. Mas Arthur. isso é verdade. Quanto é que foi o jogo? 3-0. Mas nós tivemos 86% de posse de bola. Hoje, se eu estivesse jogando, eu batendo falta, escanteio, eu ia abrir uma loja de autorizada. Porque o que eu ia dar de assistência... É igual o cara que fala assim, eu consegui pagar todos os boletos na sexta-feira, fiquei sem dinheiro. Agora acabou o gás. Não, eu falava para minha esposa, sexta-feira não é dia de pagar conta. Tu paga todo mundo, aí tua esposa falou assim, vamos sair, tu fala, tô sem dinheiro. Dia de pagar é segunda, que tu tem terça. Segunda-feira. Sexta-feira não é dia de pagar ninguém. O Arthur só ouve, né? Arthur que ficou fora muito tempo, muito dólar no bolso. Porque Arthur, quando voltar ao futebol, ele vai falar, pô, trabalhei numa rádio aí que eu vou tomar hoje. Eu não posso errar, porque os caras têm um mundo aí de experiência. Eu não posso errar para os meus amigos. Nós vamos ter o Arthur. Onde ele vai falar pro Reinaldo Costa? Ô, capitão. O Jarba. Aí você é bom, né? O Arthur, quando estiver trabalhando, eu vou lembrar daquela música do Nelson Gonçalves. Quando eu morrer, todo mundo vão dizer que eu tinha um bom coração. Eu tinha um bom coração. Mas pode falar uma coisa, a gente tá falando aí, tá torcendo para que o Arthur realmente receba uma proposta. Mas o que ele tá programando para fazer na internet, eu acho que o cara não vai votar mais. Ele só vai para internet, o Arthur. E outra coisa, ontem encontrei um cara na esquina aqui, eu falei, caramba, rapaz, que alegria de te ver vivo. Ele, por quê? Eu falei, não, ontem quando você estava no shopping, falaram tão bem de você que eu achei que tu tinha morrido. Porque quando os caras ficam falando bem, né? Você lembra que na Record tem um operador que cruzou? Quem que morreu primeiro da dupla Tunico e Tinoco? Vocês lembram? O Tinoco morreu. Um operador da Record, Renan, um operador da Record encontrou com o que estava vivo. Ele falou, vem cá, qual de vocês dois que morreu? O cara não sabia. Arthur, se defenda aí dos dólares que eu falei. Não, assim, nem sempre as coisas são como parece. Eu fui, por exemplo, para Tailândia. Como diz, eu vou confidenciar algumas coisas. Um detalhe que aconteceu agora, 1 ano e meio atrás, eu fiquei 1 ano sem receber, só isso. 1 ano. Como assim, meu? Lá.
Não, é porque eu tinha um contrato, entrou o Covid, e a FIFA autorizou os clubes a cortarem 50% do salário, eles reduziram o meu salário à metade, e assim mesmo não tinha dinheiro para pagar, e foi me dando aí um dinheiro mínimo, que era só para eu respirar um pouquinho, e de vez em quando. E eu só vim receber esse dinheiro, e lá eu não tinha imposto de renda para pagar. Aí eles vieram depositar o dinheiro aqui no Brasil, o Banco Central e o Banco Itaú, que era o meu banco aqui, segurou o dinheiro durante 3 meses, quase 4 meses, o dólar caiu, subiu, caiu, e eu tive uma perda absurda e ainda tem a história de pagar o imposto de renda, né? Porque o dinheiro está na minha conta. Sim. Isso viu? Coisas que a gente não sabe, né? Eu acho que se você fica mais 2 meses lá, eles iam te pedir emprestado, hein? Não, mas foi assim, foi muito complicado, porque você não consegue fazer o seu trabalho. Essa camisa é de lá, ó. Botei aqui hoje, essa camisa. Sim. Então, você não consegue fazer o seu trabalho, tem o problema do idioma, quer dizer, esse é um assunto para um programa mais longo, está acabando, mas é só para dizer o seguinte, essa nossa área aqui, ela não é fácil não, às vezes parece ser uma coisa, mas é outra. Então, por isso que ontem eu falei, tem 2 profissionais, treinadores indo, o Carille e o Zé Ricardo, estão indo para o Japão. Não é fácil, eu estou falando porque quando você chega lá e você começa a descobrir qual é o cenário, ele não é, se bem que o Japão é bem sério, né? Tailândia também é sério, não vou falar mal da Tailândia, pelo contrário, um lugar maravilhoso, mas infelizmente aconteceu. Eu até acompanhei com o Hidalgo, né? Campinas, por exemplo, tem um treinador que voltou na Ponte, 5ª vez que o cara volta a treinar. Não é que ele teve a oportunidade de voltar a treinar, é que tinha um acordo, Hidalgo, que ele não tinha terminado de pagar aquele acordo com ele, por isso que ele voltou. O Kleina, isso aí. É o Gilson Kleina. Que absurdo, né? Mas é isso aí. Vocês lembram do... Como é o nome dele? O Candinho? A portuguesa estava para cair e contratava o Candinho. Cândido de Paula Souta Maior. Nossa. O nome dele. Eu sou do tempo que uma vez o médico falou pro treinador: olha, esse jogador vai ficar uma semana de fora, tá? Ele tá sentindo a perna. O treinador olhou para ele e falou assim: pelo amor de Deus, 1 mês. 1 mês. Uma semana não. E tem aquela do técnico que fazia 5 meses que o time não pagava, a diretoria não pagava o time estava jogando, aí o técnico gritou pro ponta direita: sai para receber, sai pra receber. Ele saiu, cortou direto pro caixa, sai para receber, ele saiu direto pro caixa. O que fez lembrar esse negócio do cara ficar 1 mês fora, você sabe que a mulher do cara, ela foi no mercado e ela roubou 3 azeitonas, de um pote lá, ela abriu e roubou 3 azeitonas. Aí ela foi presa, o marido foi lá para defender, o delegado falou assim: já que a senhora roubou para comer, a senhora pegou 3 azeitonas, então a senhora vai ficar 3 dias presa. Aí o marido olhou, quer dizer que se ela roubou 3 azeitonas, vai ficar 3 dias preso? Mas eu acho que ela roubou também uma lata de milho, viu? Rei, Oi. é o cara que tava na fila do banco, aí o cara foi lá e roubou. Aí o cara falou: alguém viu roubar? O cara da frente viu, ele matou. Aí, alguém mais viu roubar? Eu vi, senhor, infelizmente, matou. Chegou no cara e falou assim: tu viu eu roubar? Ele falou: eu não, mas minha sogra viu tudo. A sogra viu tudo. O cara jogava no time e morava num condomínio. Ele era um negão, preto mesmo, negão mesmo. Isso aqui é tom de brincadeira, senão daqui a pouco encosta a polícia, vai mandar me prender. O cara era preto mesmo, mas passou o vizinho dele e falou: negão! O negócio assim, ele falou: negão, peraí, negão, você vai ver só. Ele falou: vou lá na polícia te denunciar agora. Ele foi lá pra polícia, porque o cara chamou ele de negão. Chegou lá e ficou 3 horas na fila, meu. Ficou 3 horas na fila lá, esperando pra falar com o delegado. A hora que ele chegou na frente do delegado, o delegado virou pra ele: e agora, negão, o que você quer? Eu não quero nada, não. Eu vou embora. Vai embora, até amanhã. Essa quem tentou foi o Fubá. Tchau, gente. Um abraço, hein? Boletim da Bola, fim de papo.